A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta noite, nesta oportunidade tão preciosa e maravilhosa, para que estarmos juntos para falarmos de mais uma lição, trazermos aqui a sequência do nosso passo a passo, a qual já mencionamos, que o intuito é primeiramente adorar a Deus e também poder transmitir a palavra do Senhor para que aqueles que quiserem, na verdade, ter um subsídio para poderem aplicar as suas lições e também para nós podermos então aprendermos mais da parte do Senhor. A lição de hoje é uma lição muito maravilhosa, a qual nós iremos trabalhar aqui, a lição número 3, você recebeu um presente de Deus, a salvação, algo tão precioso da parte de Deus para com as nossas vidas. E nós temos um texto introdutório que nós temos aqui na nossa lição, que vai falar em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, um texto muito propício para a lição de hoje. E a nossa lição, ela também tem esse texto numa outra versão, que é a NVI, que diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo de número 2, versículos 8 e 9, a qual lemos ali numa tradução, e agora na NVI. E nós temos como nosso ponto inicial, é um presente de Deus. Então a salvação é um presente que procede de Deus. Foi o Pai que arquitetou, o Filho consumou e o Espírito veio para arrebanhar a sua igreja. E para isso nós temos como introdução que diz assim: quem não gosta de receber um presente, então logicamente trabalhando uma visão humana, nós podemos dizer que todos nós gostamos de receber presentes. E quando se fala do Deus Pai, do nosso Deus, podemos ver que o presente dele é muito superior a de qualquer pai terreno. E aqui diz assim: a salvação é o maior presente que o ser humano pode receber. Sendo assim, a partir do momento que você confessa a Jesus como Salvador, muita coisa começa a mudar na sua vida. Você passa a sentir a alegria de servi-lo. E aí nós vamos, logicamente, ter como base o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que vai falar sobre nós crermos em Jesus como Senhor. Então, quer dizer, nós precisamos ter o Senhor na nossa vida para que possamos tê-lo como Salvador. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, nem das obras, para que ninguém se glorie. O texto que nós lemos, a qual é o início, a introdução da nossa lição. Em Romanos 10, 9, diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, em Romanos 10, 9, vai nos mostrar que ali no grego, Senhor, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós podemos ver ali no grego Kyrios, soberano absoluto, mostrando que Jesus é igual ao Pai, como João 10:30, eu e o Pai somos um. Mostrando ali que Kyrios é Senhor, soberano, aquele que tem, na verdade, toda a autoridade, porque toda a autoridade procede de Deus. E aí nós vamos observar então que tem aqui o primeiro tópico, o pecado original, aonde nós temos o texto, que vai dizer o seguinte: no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, lemos que Deus criou tudo em perfeita harmonia. Me faz lembrar de um texto lá de Eclesiastes: Deus fez o homem perfeito, mas ele procurou muitas invenções. Podemos também citar ali o Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e colocou a eternidade no coração do homem, sem que ele possa compreender o antes e o depois. Logicamente, devido ao pecado, trouxe confusão e desordem.
Com isso, nós vamos observar então que o texto que nós temos aqui para basearmos a nossa lição, nós temos um texto de João 4:24, quando Jesus está lá com a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus ele vai dizer a esta mulher que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós observamos que mesmo nós tendo, vamos dizer assim, uma tendência, o pecado original, que na teologia podemos observar também, sendo um dos pontos arminianos e calvinistas que vai trabalhar sobre a depravação total, que é um termo arcaico para se referir ao pecado original, nós vamos observar que agora, na graça, nós temos que adorar ao Pai em espírito e em verdade, através de Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala em Romanos, capítulo 3, versículo 11, que não há nenhum justo sequer. A Bíblia fala em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala em Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado gerou a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A Bíblia fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Com isso, observamos que o ser humano, ele carece de um Salvador. E é por isso que aqui estamos para falarmos sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. E aí nós temos aqui, por exemplo, a partir daí, eles ficaram contaminados com o pecado, porque vai falar na nossa lição, no desenvolver aqui do comentário a qual nós não lemos, mas apenas apresentando alguns textos para basearmos aquilo que nós já sabemos que está falando dentro do contexto. E isso aqui, como falei, é para darmos também embasamento aos nossos professores e também para que os alunos possam, de igual forma, também aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Mas como nós não iremos entrar em toda a leitura aqui, até porque a nossa ideia é fazer uma aula mais sucinta, mais objetiva, para que você tenha então esse subsídio a qual mencionamos. Nós vamos observar então, uma vez que fomos criados para viver eternamente, a morte espiritual de Adão e Eva foi transmitida a toda a humanidade. E aí nós temos o texto bíblico de Eclesiastes 3:14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. E aí nós temos então consequências do pecado, que é o tópico número 2, a qual nós vamos observar aqui. O texto vai dizer assim: o pecado gera morte em vários sentidos: morte espiritual, morte física e morte eterna. Para isso nós temos um texto maravilhoso, que é o texto, vamos dizer, áureo da Bíblia em si, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos um Salvador através do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos observar então que o texto do nosso escritor aqui vai falar sobre a morte espiritual, depois morte física ou corporal e também a morte eterna ou segunda morte, que na verdade são consequência daquilo que foi o ato de desobediência no jardim do Éden. E aí nós vamos observar aqui a morte espiritual. Ocorreu primeiramente com Adão e Eva, ainda no jardim do Éden. Ao desobedecerem a Deus, ficaram separados da comunhão divina, como aqui já anteriormente já mencionamos sobre a questão dos textos correlacionados. Também podemos citar aqui Isaías 59:2, os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação de mim, mostrando que o homem, nascendo no pecado, ele está morto espiritualmente. E nós carecemos então de um Salvador. É por isso que Jesus fala lá em João 16:8, quando o Espírito Santo vier, e ele já veio, convencerá
o homem, que ali é o mundo, o cosmo no grego, mas trabalhando toda a questão da humanidade. Salvará, ou vamos dizer ali o mundo, né? Quando vai falar o mundo do pecado, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então nós observamos que a Bíblia nos mostra que Deus, né, no seu plano eterno, ele nos deixa um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Estando nós ainda mortos, né, no grego, vai falar ali da palavra necros, né, que aí vai dizer morto, falecido, alma que está no céu ou no inferno, mostrando então a palavra no grego que vai trazer o elemento, ou mostrando o que é a morte, né? Necros, que daí vem a palavra necrotério, por exemplo. Depois nós temos ali, ó, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, que vai trabalhar a questão de delitos, né? Que vai falar a questão de cair ao lado, que a palavra no grego é paraptoma, mostrando o que? Cair ao lado, delitos, né? E aí vai falar, ofensas nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. E aí nós vamos ver também que quando fala pecado, vai trabalhar justamente um termo muito bem conhecido no nosso meio, que é a amartia, que é onde vem aquela palavra que vai falar sobre errar o alvo, né? Então quer dizer, quando estuda-se a doutrina do pecado, estuda justamente a martiologia, trabalhando logicamente dessa palavra amartia, mostrando o que? Errar o alvo, errar o propósito, não está na direção, fazer algo que não está dentro do que é o propósito de Deus. O homem nasce neste estado. E aí Jesus nos resgata através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós temos também ali outros textos que nós não vamos aqui mencioná-los, mas a morte física ou corporal, que ela foi consequência também da desobediência, e isso foi mais à frente, quando Adão já havia vários e vários anos vivido na face da terra, e toda a descendência até os nossos dias, como uma lei que ainda permeia e ainda permeará até o dia que nós ressuscitarmos com Cristo. Depois nós temos a morte eterna, ou a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, né? Está no inferno, no Hades, e também posteriormente no lago de fogo e enxofre, que é interessante a Bíblia dizer que é preparado para o diabo e seus anjos, e não para o ser humano. O ser humano, ele vai por desobediência e não por vontade de Deus. Aí depois nós temos alguns passos para a salvação. Aí nós vamos ver aqui, ó, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como já aqui mencionei. Depois nós temos o arrependimento, depois que é pregada a palavra da verdade, Efésios capítulo 1, versículo 13, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo, e no versículo 14 vai dizer que é o penhor, a garantia da nossa salvação. Com isso nós precisamos ter fé, que é um elemento muito importante, que é o ponto, né, de partida para estarmos também na presença do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador com aqueles que o buscam, que o temem. Nós temos aí a palavra fé no grego como pistis e também no hebraico como emuná, que vai falar mais num aspecto mais de confiança. E aí mostrando que nós devemos ter convicção e confiança nas promessas e na vontade do Senhor. Com isso, nós vamos para o último tópico da nossa lição. Como eu falei, uma lição bastante rica, mas estamos aqui procurando ser sucinto para dar um respaldo para aquele que está elaborando a sua lição e também para o aluno que posteriormente pode assistir à aula da semana. Nós temos aqui no terceiro tópico, aspectos da salvação. A lição ela vai trabalhar justificação, regeneração e santificação. Mas nós sabemos que esses elementos, eles compõem-se com outros que também eu vou mencionar aqui para, vamos dizer, agregarmos a nossa lição de hoje.
Então, primeiro, nós vamos falar de justificação, que é um termo jurídico, aonde alguém está diante de um tribunal e ele está para ser condenado. E aí ele é justificado. Então ele passa de réu, condenado, para absolvido. Com isso, nós observamos que Cristo, na cruz do Calvário, pagou um preço pela minha e pela sua vida. E a Bíblia fala, por exemplo, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Depois nós temos a regeneração, o novo nascimento. Isso nós vamos observar em vários textos da Bíblia, mas algo ou um texto que poderíamos aqui ou podemos dizer que é bem clássico em relação à regeneração do novo nascimento é, na verdade, João 3, onde vai nos mostrar Nicodemos falando com Jesus. E aí nós vamos observar ali que Jesus fala para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Lógico que nós não vamos aqui entrar em detalhes, mas está falando da regeneração, que também tem um termo, que pode ser também utilizado, que é paligenésia, que aí vai trabalhar o aspecto tanto do novo nascimento como um dia da regeneração plena na glória com o Senhor. Depois nós temos aqui adoção, que não está na lição, e a Bíblia também nos mostra que nós somos adotados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Porque nós somos adotados através do sacrifício de Cristo ao crermos no Senhor Jesus Cristo. Com isso, nós somos adotados. E na cultura romana, as 12 tábuas mostravam que os imperadores do período bíblico e romano, eles, na verdade, tinham maior carisma e tinham uma afeição maior pelos filhos adotivos do que pelos próprios filhos. Por quê? Devido ao filho adotivo dar mais valor para aquilo que recebiam da parte daquele que era um imperador. Então nós vamos observar que isso também aplica-se nos textos do Novo Testamento, Romanos, Gálatas, vai nos mostrar também sobre esta questão da adoção, de estarmos adotados em Cristo através da nova vida no Senhor, que é a salvação. Depois nós temos aqui a santificação. A santificação ela é tanto instantânea quanto progressiva. Instantânea porque quando nós aceitamos a Jesus e crendo nele como Senhor e Salvador, nós somos lá batizados, como diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, no corpo de Cristo. Quando somos batizados no corpo de Cristo, nós somos batizados no corpo e não no espírito e nem nas águas. É no corpo místico, na igreja que está militando, espiritualmente falando. Com isso, nós fazemos parte da família de Deus, como diz Efésios 2,19, e aí nós observamos de forma bem clara e objetiva que nós estamos então salvos em Cristo, obedecendo e tendo a graça do Senhor para obedecermos a Deus. E aí nós vamos observar então que a santificação é um elemento, tanto quando recebemos, mas nós precisamos mantê-lo, porque nós precisamos nos santificar. Por isso que Hebreus 12,14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mostrando, logicamente, que nós precisamos da santificação de forma também progressiva, porque nós estamos neste mundo e estamos ainda lutando contra a nossa própria natureza, como aqui já anteriormente já mencionamos, que ela é caída, que ela é pecaminosa e que nós temos o pecado original e também acabamos muitas vezes pecando. E com isso nós precisamos sempre buscar viver em santidade. E por último, nós temos o elemento importantíssimo que é glorificação. Que aí é quando nós estivermos com o Senhor na glória. E aí nós vamos observar, por exemplo, para nós aqui concluirmos esta aula de hoje, e eu acredito que ela será de grande valia para os nossos corações. E aí eu quero deixar o texto aqui de Romanos 8:29, que vai nos dizer assim, tá? Também vai trabalhar alguns elementos a qual mencionamos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto
aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E aí já fala do último estágio, porque Deus, ele sabe de antemão quem será salvo. Então todos nós precisamos perseverar até o fim, como diz alguns outros textos, porque precisamos obedecer ao chamado e à vontade de Deus para um dia estarmos com Ele na glória. Então, aos que de antemão, o Senhor Jesus conheceu, quer dizer, de antemão é prognosto, vai trabalhar a ideia de pro do prefixo pré, mostrando que ele conhece de antemão, e gnosto vem de gnose, conhecimento. E então, aos que Dantes conheceu, conhece previamente, antecipadamente, a esses predestinou. Aos que predestinou, a esses chamou. Tanto a chamada pneumática, que é do Espírito Santo, internamente, que convence, como já falamos, João 16:8, quanto a pregação do Evangelho, que aí é de forma externa. Então, aos que chamou, a esses também justificou, a qual mencionamos, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, que Deus possa nos abençoar de uma forma toda especial. Aí nós temos aqui quem pode ser salvo. Jesus ensinou claramente em João 3,16 que ele salva qualquer um que crer nele. Depois nós temos a conclusão. Concluímos que o amor de Deus por nós é imensurável ao ponto de nos dar algo tão maravilhoso como a salvação. Também devemos entender que não somos merecedores, não são nossas obras, mas é pela graça. Por isso que terminamos aí com o texto de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, nem das obras, para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe ricamente a todos e que o Senhor possa, de uma forma toda especial, trabalhar em seu coração, na sua vida, nos seus familiares, para que possam dar continuidade a este chamado da parte de Deus, a qual é termos um presente de Deus, que é a salvação, e louvarmos ao Senhor como consequência desta gloriosa salvação. Que Deus abençoe poderosamente a todos, em nome de Jesus. Amém.